vendo, nós estaríamos dando exemplo internacional lindo, porque isso vai repercutir lá fora, de que a gente está tratando os animais com humanidade, com compaixão, com respeito, e dando efetividade à Convenção de São Salvador, ao Protocolo de São Salvador, anexo à Convenção de São José da Costa Rica. Seria um exemplo internacional fantástico, e eu ouso crer que isso iria pipocar para outras questões, para outros casos de maus tratos aos animais. Por exemplo, os cavalos de Aparecida. Eu sou devota de Nossa Senhora de Aparecida, eu vou muito lá ao santuário. E aqueles cavalos que são usados também para divertimento dos devotos, meus irmãos, sofrem muito. Eu já até filmei aqui, como um cavalo lá, ele puxa um bondinho, sei lá o que é aquilo, comporta acho que 9 pessoas, um cavalo puxando 9 pessoas. Eu vi um cavalo, o Reinaldo, puxando uma senhora que devia ter uns 200 quilos, sabe? Uma só. Tá? O compartimento parece que dá para abrigar 9 pessoas ou 6 pessoas, mas uma pessoa com 200 quilos, acho que já dá uma machucada lá no cavalo. Me permite entrar aí no teu debate, já que você puxou. Eu trouxe até aqui o freio. Não sei se tem depois condição da gente fazer um close aqui na filmagem. Mais tarde a gente vai fazer. Não é possível que o animal fique com isso aqui 10, 12 horas na boca, amassando o dente, amassando a língua, preso numa charrete, tendo seus movimentos restritos, e a gente ainda tenha que aturar protetora ou falsa protetora, dizendo que o animal está muito bom, está registrado na prefeitura, está sendo bem preparado. Hoje nós vamos tirar esse mito aqui para você que está em casa. A transmissão está sendo feita no Facebook e também no canal do YouTube. Se cair, é só ir lá no YouTube, digitar TV OAB RJ para continuar assistindo. Hoje esse mito cai, de que o animal tolhido em seus movimentos, 10 horas por dia, 12 horas por dia, com o freio na boca pesado desse jeito, está em bons tratos. Então a gente não tem proteção que diz isso. Proteção decente, proteção que ama os animais, não pode dizer que o animal está sendo bem tratado numa charrete. Isso é conversa fiada. Eu tenho interesse pessoal ou desconhece o assunto. Obrigado, Rosana. Nada. Então, voltando aqui, eu acho que nós vamos dar um exemplo, já que a gente está assim, na mídia internacional, já que o mundo está de olho no que está acontecendo no Brasil, está de olho nas eleições do Brasil, o mundo vê a gente. Então, já que nós somos vitrine agora, e uma vitrine péssima, nós daríamos exemplo de civilidade, de respeito, melhorando o conceito que as pessoas têm de nós lá fora. Porque eu acredito que tudo que acontece de maus tratos aos animais, odeio, vaquejada, todas essas coisas que repercutem muito mal. Inclusive, eu não sei, mas pode até haver boicotes, né, ao comércio brasileiro. Poxa, eu não quero consumir nada desse paizinho que maltrata os bichos, que faz poder, que faz vaquejada. Até como eu mesma tenho algum preconceito em consumir alguma coisa da China, porque os chineses são altamente cruéis aos animais, né? Lá eles comem gato, comem cachorro, enfim, mas é outra questão. Então é isso, eu acho que nós daríamos um exemplo internacional magnífico, e já que nós somos vitrine de coisas ruins, vamos aproveitar essa vitrine e mostrar uma coisa boa. Sim, nós estamos respeitando os direitos dos animais. E também, agora já partindo para finalizar minha palestra, eu digo o seguinte, Reinaldo, que esse momento que a gente está vivendo, você é um advogado, está com uma juíza do seu lado. Ao longo dos anos, o que eu vejo, assim, muita diversidade, os advogados, juízes, assim, não se afinam. E nós estamos também sendo vitrine que quando as instituições se afinam e são amigas, as coisas acontecem. Então, aqui é o Poder Judiciário junto com a OAB. Nós estamos juntos, nós não estamos brigando. Eu sou juíza, não quero entrar em detalhes de outras coisas que aconteceram ou não aconteceram, eu não sei, mas eu sou juíza, não sou juíza leiga, sou juíza de carreira, concursada, e eu estou do lado da OAB nessa luta, e a gente está mostrando quanta coisa bonita a gente pode fazer. Hoje, nós estamos tratando dos animais, daqui a pouco a gente vai estar tratando de outras questões em outras comissões. Não será mais eu que estará aqui, não será mais você, mas a gente estará juntos em outras comissões da OAB para somar esforços para a gente atingir o bem comum.
E, para finalizar, eu tive essa ideia e quero que todos também reflitam, que caso a gente consiga ter, me coloco nessa luta, a gente consiga vitória no plebiscito, porque eu sou cidadã, sou juíza, mas também sou cidadã, e eu vou me sentir vitoriosa se o 2 for a escolha das pessoas. Então, já partindo do pressuposto que vamos ganhar esse plebiscito, com o voto 2, eu sugiro que seja oficiado Itaú ou Bradesco, não sei porquê, meu coração fala em Itaú, para que, não estou fazendo propaganda do Itaú não, estou, né? Estou fazendo propaganda, mas sem... o Itaú financie as charretes elétricas. Inclusive, eu tenho certeza que as empresas, elas também têm uma finalidade social, as empresas também, assim, a filosofia da empresa é também praticar atos que sejam bons para a sociedade. E o Itaú, se ele financiar a compra das charretes, são 12 carreteiros? 13 carreteiros, as charretes são R$40 mil, para eles é uma merreca. Eles, além de praticar um ato ótimo para a sociedade, eles vão ganhar, em termos de mídia, milhões. Por quê? Porque as doações do Itaú, ou do Bradesco, que seja, elas vão ter uma propaganda imensa no Rio, na assessoria de imprensa, claro que eu vou levar o caso para a minha assessoria de imprensa, na OAB, nas mídias sociais, na televisão, nas rádios. Essa propaganda que vai reverter em favor do Itaú ou do Bradesco vai ser uma propaganda imensa. E, pelo que eu saiba, uma notinha no jornal custa R$1 milhão. Então, em termos de rendimento, em termos de lucratividade, em termos de negócios, esse financiamento vai ser fantástico para esses bancos, entendeu? Então, eu sugiro que eles sejam oficiados e que seja a comissão peça a doação do Itaú ou do Bradesco para que todos os charreteiros ganhem as charretes no valor de R$40 mil. São as minhas considerações, sem me aprofundar muito nos temas. E, se Deus quiser, 2 vai ganhar. E os cavalos vão deixar de ser escravos. Muito obrigado, doutora Rosana Navega, juíza de direito, sempre conosco aqui, não só nesta causa, mas também em outras causas. Queria aproveitar e mandar um beijo carinhoso para a Ana Paula, presidente da Comissão dos Animais de Petrópolis, que estaria conosco aqui hoje, mas está com um problema pequeno de saúde, machucou lá o pé e tal, não pode vir aqui. Mas, Adriana, um beijo para você. Ana Paula, um beijo para você. É uma satisfação muito grande ter te conhecido, ter conversado com você. E a Adriana está aqui, não deixa a gente esquecer. Antes de passar a palavra para o professor Daniel Braga Lourenço, eu queria mais uma vez dizer a você que está assistindo no meu perfil do Facebook, que nós estamos transmitindo também no canal da OAB no YouTube, bastando digitar no YouTube TV OAB RJ. Eu queria também fazer um outro comunicado aqui, no dia 15 de outubro, em horário ainda que vai ser marcado, não lembro, acho que é de tarde, né? 17. No dia 17 de outubro, eu acho que também é naquele horário de 15 às 17 horas, 19 horas, né? 18, é 20. Às 20. Nesse período do dia 17 de outubro, para você que está em casa assistindo, no dia 17 de outubro, entre 15 e 20 horas, a gente vai fazer um evento antes e por volta das 18 horas, vamos estar lançando aqui na casa um livro sobre direito dos animais, do qual o professor Daniel Braga Lourenço também escreveu um artigo inédito, né? A doutora Larissa Paciello Veloso, com muita satisfação, também escreve um artigo sobre direito de família, que agora no direito de família o magistrado vai buscar lá no capítulo dos filhos, né? Do direito compartilhado, e ele traz para compartilhar. Então, a satisfação e uma emoção muito grande da filha querida, que está se dedicando ao direito de família, uma área especificamente que eu nunca gostei, está fazendo inclusive pós na PUC, formou esse ano. Vai ser muito melhor do que eu, não tenho nenhuma dúvida disso, por ser mulher e por ser mais aplicado. E também tem um artigo sobre, na área de família, nova guarda compartilhada, né? De animais. E que vem enobrecer aí também com o professor Daniel Braga Lourenço, Ulisses e outros, com o Fábio, né? Fábio, a Grace Barros também falou sobre ciência, animais. São 7 ou 8
autores no livro, que eu tenho a satisfação de coordenar. A gente vai lançar o livro aqui no dia 17 de outubro. Vai ser o primeiro de muitos que a gente vai fazer. Os próximos, eu já queria deixar um convite aqui para o professor Carreira, queria deixar um convite aqui para a doutora Rosana Navega também. O próximo a ser lançado no início do ano que vem, que a gente começa, nós vamos lançar outros livros. E para a doutora Adriana franquear também. Já a partir do final do ano, nós vamos ter na OAB Digital, na revista OAB Digital, um espaço só para os animais, aparentemente de 2 ou 3 meses que o Ulisses vai coordenar. Então nós vamos ter muita matéria também na OAB Digital. Tem aquele livro da OAB Digital que sai a cada 6 meses. Nós vamos ter uma do animal, que eu queria até discutir contigo depois o nome, Espaço Animal, Direito Animal, porque eu não faço nada sem consultar o Daniel, para errar menos. Então a gente vai lançar também o Direito Animal Digital, acredito, de 3 em 3 meses, e esse livro impresso no dia 17 de outubro. Então a gente vai fazer aqui, provavelmente com o coquetel do Dona Vegana, estamos fechando isso também. Não tem cabimento a gente fazer um livro defendendo animal e fazer coquetel aqui com matança de animal. Todos os nossos eventos não faz. Todos os nossos eventos, ou não tem coquetel ou tem. Se tiver, geralmente é com Dona Vegana, que sempre faz um precinho mais barato e tal, e a gente caminha. Daniel, uma satisfação grande ter um amigo aqui, membro da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da nossa seccional, professor de todos nós, você que é um lutador antigo nisso, lutamos por Paquetá, lutamos juntos em tudo, e além de tudo é professor, então é uma satisfação muito grande ter um amigo conosco aqui na casa que é sua também. Reinaldo, mais uma vez eu que agradeço, para mim é um enorme prazer, uma honra participar de uma mesa tão importante para debater um tema igualmente importante. E fico muito feliz então de ter essa oportunidade. A ação seja deixar claro, né, que do ponto de vista do direito, os equídeos, né, incluindo aí os cavalos, os asininos, os moares, né, sempre foram alvo de muita preocupação. Inclusive, historicamente, eu vou tentar demonstrar isso, as primeiras leis de proteção animal no mundo tiveram como objeto esses animais, os equídeos. Né, ao contrário de cães e gatos, né, os primeiros animais que mereceram alguma forma de consideração direta foram justamente os cavalos. Então me parece que é importante e simbólico que nesse momento estejamos aqui discutindo, né, evidentemente, a substituição, né, da tração animal, das charretes em Petrópolis, como já ocorreu exitosamente em Paquetá, né, e eu costumo sempre dizer, a gente não é contra os carroceiros, a gente é a favor dos cavalos, né, então a gente vai deixar isso claro. Então vamos lá, é só para apresentar, né, e dizer algo que é bastante também intuitivo, né, reconhecer o fato de que a relação homem-animal é uma relação ancestral, né, e não é diferente com os cavalos, com os equídeos. Né. Aqui as pinturas rupestres demonstram essa importância que o homem sempre deu, essa admiração que o homem sempre nutriu pelos equídeos, né, de forma geral. Então isso é evidente, todo mundo conhece dessa relação. A questão da própria domesticação dos cavalos é muito debatida. Na antropologia hoje é um debate sobre a codomesticação, né? Investigar quem domesticou quem, né? Se foram os cavalos e cães que foram domesticados ou se eles também participaram desse processo, né? Então essa relação é muito próxima, né? E o fato é também importante reconhecer que o homem faz uso, né, dos animais, e muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, um uso exploratório, um uso abusivo, um uso que deve ser sempre objeto de reflexão. Eu trago aqui alguns exemplos, né, de uso de equídeos, de cavalos, por exemplo, em guerras. Né? Há obras interessantes explorando, infelizmente, né, esse uso de animais, inclusive para guerra, com os cavalos não foi diferente. O uso para agricultura, que é um uso muito, né, também nesse sentido tradicional, né, o uso dos animais, inclusive para tração, para arado, né, enfim, também é um uso muito comum, muito tradicional. Na indústria, né, como força, né, e vem a própria expressão, né, horsepower, né, no sentido da força ser medida em função da força do animal, né, o cavalo de potência, né, enfim. Já foram muito usados, né? Hoje felizmente há uma substituição cada vez maior nesse sentido dos cavalos. Alimentar, né? A gente tem, né, como a doutora Navega mencionou, né, é um tabu alimentar, né, no Ocidente pelo menos, né, a alimentação de carne de cavalo, mas ela existe. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de carne de cavalo no mundo. Né? Eu até estava vendo aqui, enquanto
havia exposição anterior, né, uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada em 2016. Eu vou ler só 2 parágrafozinhos só para demonstrar isso. Abre aspas, esses frigoríficos, era uma reportagem sobre 2 frigoríficos, não criam cavalos para o abate. 100% dos animais mortos são comprados de aras e outros locais que exploram cavalos para o entretenimento ou para o trabalho forçado. Eles não criam para o abate porque o manejo dos cavalos é muito mais caro que o dos bois. Além disso, o cavalo come muito em troca do que gera de carne aos empresários, por ser um animal naturalmente mais magro, vamos dizer assim. Ainda na reportagem da Folha, o representante de um desses aras, né, de Goiás, explica sem muita cerimônia que eles vendem para o abate os cavalos com mais de 12 anos, que são considerados inservíveis, né? Objeto de descarte, vamos dizer assim. O frigorífico compra os cavalos, naquela época, por R$1 o quilo, né? Mata e vende em pedaços, principalmente para o exterior. Isso está de acordo com as leis brasileiras, segundo a reportagem, e o setor comemora um aumento de 30% no número de animais mortos. Só em 2015, né, foram 24.200 cavalos mortos só nesses 2 frigoríficos. Tem uns dados que indicam que o Brasil mata ano mais de 200.000 cavalos para finalidade alimentar, né, para carne de cavalo. Normalmente até justamente, e aí a notícia, né, que foi veiculada aqui também desse senhor, né, que alegou que venderia os cavalos ou mandaria os cavalos para abatedouro, vai muito nessa linha, né? Quer dizer, sem a população saber que está comendo carne de cavalo. Sem a população saber, né? Então isso é um dado importante de ser explicitado, né? O uso, né, de cavalos para finalidade dita esportiva, nem gosto muito de usar a palavra esportivo, porque para mim esporte depende do consentimento de quem pratica, né? E o cavalo evidentemente não consente em ser submetido a essas práticas, mas é inegável reconhecer que eles são usados para isso, e também aqui há muito abuso, né? A gente tem que sempre reconhecer isso, né? Às vezes há uma imagem do cavalo, né, dito de raça, o cavalo de aras, o cavalo de corrida, né, que esse animal vive muito bem, é tratado muito bem, e a realidade não é bem assim, né? Ou não é nada assim. Para uso medicinal, né, os cavalos são também muito utilizados, principalmente para fabricação de soro antiofídico, né? O Instituto Butantan ainda faz esse uso, e há uma série de consequências também bastante importantes em termos de saúde e integridade dos animais que são submetidos a essas práticas. O uso recreativo, né, coloca essa imagem que para mim é absolutamente aterradora, né, um carrossel com animais vivos, volta e meia isso aparece. Acho que a imagem não é nem no Brasil, mas é só para ilustrar o quão longe a gente pode chegar no sentido de explorar diretamente, né, de forma muito triste, né, esses animais, né. Animais de estimação, né, cavalos também, né, são alvo de uma estima que eu não sei bem dizer se é exatamente uma estima ou se é um amor mal colocado nesse sentido, né, inclusive em termos de incentivo a raças, e aí até a foto ilustra uma mini raça, né, que para mim é um grande problema isso também, né, enfim, né, eu estou querendo só demonstrar que há uma infinidade de usos e abusos, né, dos animais, dos cavalos, e chegando, né, no ponto que é o ponto central hoje do debate sobre a atração, principalmente inserida no caso de Petrópolis, né, no mercado turístico, enfim. E dizer de maneira muito clara, né, de maneira bem transparente, que infelizmente para a gente, em princípio, o Código de Trânsito brasileiro ele permite a atração animal, mas ainda que ele em princípio permita a atração animal, ele mesmo, no seu artigo 21, inciso 2º, do Código de Trânsito brasileiro, ele indica que os municípios podem regulamentar essa atividade, inclusive podem, né, evidentemente, ao regulamentar, dispor que não mais desejam atração animal. Então, do ponto de vista legal, não me parece haver nenhum obstáculo para a opção, a decisão administrativa no sentido de substituir, né, a atração animal por, né, enfim, veículos alternativos à atração, porque do ponto de vista legal o próprio Código de Trânsito indica a possibilidade do município tomar essa decisão regulando a matéria de trânsito, enfim. Queria então
sinalizar, e é claro que esse ponto será mais bem explorado, né, pelos outros colegas, inclusive pela Silvia, que aqui está. Eu só queria alertar de modo geral alguns dos problemas que a gente pode enfrentar no que se refere, né, ao uso, né, de animais para tração. O primeiro ponto, que é um ponto prévio, né, é o ponto da doma, né, o ponto da domesticação, que normalmente o manejo e a doma, né, são também bastante problemáticos no que se refere, que são processos realmente normalmente violentos. Né? Isso é um problema até prévio ao animal que está ali. Antes dele estar ali, ele já sofreu um processo de criação, manejo e de domesticação, que são processos que causam uma série de questões, levantam uma série de problemas. Segundo ponto, no meu modo de enxergar o problema, é que não é natural, né, para um cavalo conviver num ambiente urbano, principalmente no ambiente urbano. Também eu pessoalmente vejo um problema no ambiente rural também, mas no ambiente urbano, com mais razão, né? E eu até coloquei aqui a questão do calçamento, a poluição atmosférica. Hoje há estudos bastante interessantes sobre impactação de animais em ambiente urbano em termos de poluição. O animal fica na rua, né, no ambiente exposto, e há uma série de problemas, né, de saúde. Ruídos, por exemplo, né, animais têm a capacidade auditiva muito sofisticada e ficam muito impactados com os ruídos. Condições climáticas adversas, né, o calor extremo, o frio extremo, o vento, enfim, né, acidentes, que foi o tema até que foi mencionado aqui, que podem acontecer, enfim, há uma série de questões que são muito afetas ao ambiente urbano, que podem impactar de maneira negativa, adversa os animais. Lesões, né, ortopédicas, lesões físicas e psicológicas derivadas, por exemplo, da equipagem. Depois a Silvia pode comentar um pouco mais sobre isso, né? Evidentemente que a equipagem, né, do animal, do cavalo, não é neutra, né? Ela promove uma série de lesões, né, ao longo do tempo, né, nos animais, a própria imposição de castigos corporais, que não é incomum, né, para um animal desempenhar essas tarefas. Muitas vezes a imposição de variados tipos de castigo corporal. O animal que fica, né, submetido a essas atividades, o animal fica sem a possibilidade de socialização, que é um dado importante, que normalmente não é muito falado, mas o cavalo é um animal, é um mamífero que necessita de socialização normalmente, né, vive em grupos, em bandos, né, então o animal que fica ali naquele veículo, né, o dia inteiro, né, ele é privado dessa possibilidade normalmente de exercer essa função natural. Durante o período de trabalho, normalmente, ele tem pouco acesso a água e alimento de forma adequada, né? Até porque, né, alimentando-se normalmente, ele produz uma quantidade de dejetos maior, e isso, em princípio, é algo que é também visto como um problema, né? Então, normalmente, há uma restrição alimentar que incide, né, sobre os animais. No período suposto de descanso, o animal fica sempre, normalmente, atrelado, né, a carroça ou a charrete, o que é um problema. Por exemplo, né, coloquei um dos problemas do animal ficar sempre atrelado, é o fato de ele não poder, muitas vezes, baixar adequadamente a cabeça. E isso é um problema para o cavalo, né, para o descanso adequado do animal, né. Outro problema é a ausência, né, de um monitoramento adequado sobre o trabalho efetivo do cavalo, em termos de carga, né, o quanto que ele transporta, a distância que ele percorre, né? Esses dados, né, não são fáceis de serem obtidos, né? E muitas vezes o trabalho, evidentemente, que eu particularmente sou contra qualquer tipo de trabalho, né? Mas o trabalho aqui, evidentemente, é excessivo também. E fora do trabalho, né, quando ele para de trabalhar, normalmente ele é alocado, ele vive em condições precárias, que era uma realidade muito particular também de Paquetá, né? As baias onde os cavalos viviam eram absolutamente precárias e, enfim, inclusive com uma série de problemas também até de interdição e problemas até humanos nas pessoas que transitavam ali, né? O atendimento veterinário normalmente também não é o melhor, nem sempre é o melhor, porque é caro manter animais adequadamente, né? Quem convive com animais sabe dessa realidade, até para falar em animais de pequeno porte, né? Por exemplo, cães e gatos. Você manter um animal de pequeno porte adequadamente é caro, essa é a realidade, né? Ao alimento adequado, a vacinação adequada, há problemas de saúde que devem ser enfrentados. Imagina um animal de grande porte, então isso faz com que normalmente haja uma precariedade muito grande desse tratamento.
né? E, por fim, né, o pós, né? É que isso que a gente estava falando. E depois, quando ele fica gasto, quando ele fica supostamente inservível, para onde vai esse animal? Ele vai ser aposentado? Ele vai viver uma vida, enfim, boa depois de servir todo esse tempo? Normalmente não, né? Normalmente é a realidade do descarte desses animais, porque não são economicamente mais interessantes. Então há uma infinidade aqui, claro, eu falei genericamente, né, sem entrar em muito detalhamento, mas a gente pode ver de maneira muito tranquila que há realmente uma série de graves problemas derivados do uso de animais para tração, né? Então não é uma coisa realmente superficial, uma coisa que não tem razão de ser, né? Há problemas muito graves que são gerados aos animais, físicos e psíquicos. E aí demonstrar, como eu falei, que a legislação protetiva dos animais, pelo menos a legislação contemporânea, moderna, em relação ao homem e animal, mas aqui falando mais modernamente, a partir do século XVIII, XIX, principalmente na Inglaterra vitoriana, quando surgem as primeiras manifestações legislativas, essas primeiras manifestações legislativas têm como alvo o cavalo, né? Porque sempre foi um problema, né? Aí tem uma imagem bastante simbólica disso, né? Sempre foi visto como um problema o abuso do animal de tração, né? Quer dizer, a sociedade vai se modificando e começa a enxergar dentro de um movimento de reforma social do século XIX na Inglaterra, né? Que inclusive abraçou evidentemente os próprios seres humanos, né? Questionando, por exemplo, a própria escravidão, evidentemente, né? O uso de mulheres, né? na indústria, de crianças, né? E dentre esses debates surge então o debate sobre os animais, e aí o foco primário, inicial, foram os animais de tração. Tem até uma pintura, na verdade são 4 quadros muito emblemáticos, muito interessantes, na verdade, chamados de Os 4 Estágios da Crueldade, de um pintor chamado William Hogarth, né? E ele, num dos quadros, né, como vocês podem aí visualizar, ele mostra uma cena de um carroceiro, né, punindo, né, maltratando um cavalo, né, ao lado também um outro animal sendo abusado, ao fundo, né, de primário, né, o foco primário dessa lei. E não foi diferente no Brasil, né? Até aqui eu esqueci que eu tinha colocado uma imagem bem interessante do próprio Richard Martin, né? Quando a lei passou, começaram a haver ações judiciais de maus tratos a animais e a resistência, inclusive por parte do judiciário, de enfrentar inicialmente essa temática, né? E aí esse quadro retrata um episódio real, né, numa das primeiras ações de maus tratos, onde o parlamentar estava verificando uma resistência muito grande do magistrado em entender a questão do abuso, então ele trouxe o cavalo, né, na sala de audiências para que fossem verificadas, né, como o cavalo estava magro, como ele estava sendo maltratado, as lesões, e o resultado foi positivo no sentido da punição, né? Então, só para ilustrar essa importância. No Brasil, a primeira lei diretamente voltada aos animais, que foi o Código de Posturas de São Paulo, do município de São Paulo, do século XIX, né? Já no finalzinho do século XIX, em 1886, ele tinha um artigo, que é o artigo 220, que proibia, né, o cocheiro de impor castigo exagerado ao animal conduzido. Claro que é um embrião já de uma primeira ideia de uma certa limitação do uso de animais para finalidade de tração, que historicamente é bem curiosa, é bem interessante. Eu trago aqui essa passagem também um pouquinho depois, alguns anos depois, do José do Patrocínio, que foi uma figura importantíssima ligada ao abolicionismo humano, né, contra a escravidão, enfim. E já no final da sua vida, ele não só, né, lutava, claro, pela abolição da escravidão no Brasil, enfim, mas também começou a enxergar que essa luta contra a opressão deveria também abraçar os animais. E quase que no leito de morte, ele, enfim, traz essa passagem aí. Ele diz assim: fala-se na organização de uma sociedade protetora dos animais. Tenho pelos animais um respeito egípcio. Penso que eles têm alma, ainda que rudimentar, e que têm conscientemente revoltas contra a injustiça humana. Já vi um burro suspirar depois de brutalmente espancado por um carroceiro que atulhava a carroça com carga para uma quadriga,
e que queria que o mísero animal a arrancasse do atoleiro. Então é uma manifestação quase que no final de vida, né, de uma das principais figuras do abolicionismo animal, falando sobre o animal, falando sobre o dever de respeito aos animais e, ao ilustrar isso, trazendo a questão da atração. Então vejam que, tradicionalmente, né, a atração animal sempre chamou muito a atenção da legislação. E a nossa lei federal sobre animais surge em 1934, que é o decreto 24.645, e ele também fala, em alguma medida, ainda que embrionariamente, sobre a questão da atração no seu artigo 3º, inciso 3º, quando ele determina que são considerados maus tratos o ato de obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças, e a todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que razoavelmente não se lhes possam exigir senão com castigo. Então, novamente, também me parece que é um dispositivo que está intimamente relacionado com a questão da atração animal. E para mostrar que essa questão está intimamente relacionada, inclusive, com o debate sobre os direitos do próprio homem, foi justamente o debate, a ideia, né, de proteger um animal que trouxe a ideia ao Sobral Pinto de usar isto para, né, tentar libertar um prisioneiro político, Harry Berger, né? Inclusive, recentemente adquiri essa obra que é muito curiosa, do Evaldo Novellini, em que ele retrata esse episódio, né? E o episódio consistia fundamentalmente na prisão política, né, de um dissidente político na época da ditadura, um alemão, o Harry Berger, né, que foi submetido a uma série de abusos na prisão, era mantido de uma maneira absolutamente inumana, né, no cárcere, e como era um período de exceção política, né, os direitos praticamente todos suspensos, né, o Sobral Pinto, que, diga-se de passagem, não era comunista, pelo contrário, era um cristão fervoroso, enfim, mas ele, né, se compadeceu dessa situação do Harry Berger e usou o decreto 24.645 de proteção dos animais para sustentar o habeas corpus para o Harry Berger, né, porque ele leu uma reportagem, né, de um carroceiro que maltratou o animal, e o animal até veio a óbito, né, e o carroceiro foi condenado. Então, ora, se a gente protege os animais, devemos proteger também, em igual sentido, os seres humanos. Então, essa luta, né, enfim, de homens e animais, né, deve sempre caminhar juntas, né? Não faz sentido a gente proteger os animais e sermos contra os seres humanos, nem protegermos os seres humanos e sermos contra os animais. Acho que as coisas devem andar casadas. E é por isso que eu digo, né, que a gente não é contra o carroceiro, né? A gente é a favor dos animais, né? Existe um argumento, né, muito colocado quando se debate essa questão da substituição da atração animal, que é sempre o debate o argumento da tradição, né? Dizer que isso é uma tradição, que isso remonta à época da fundação da própria cidade, que há uma questão relacionada à manutenção disto, né? Inclusive eu trouxe aí uma passagem de uma pessoa que diz isso, né? Defendemos a continuação das charretes porque eles constituem uma herança cultural e histórica. Sobre isso, o que eu tenho a dizer é que, já foi dito aqui, né, que a cultura não é estática, né? Não é um bloco monolítico, né? A cultura é dinâmica, a cultura ela se transforma ao longo do tempo, para melhor ou para pior, né? Enfim, né? Mas o fato é que nada impede a priori de que a sociedade, né, deseje alterar os seus padrões de comportamento, né? Não há nenhuma regra estabelecendo isso, e o grande exemplo que a gente pode dar é a própria escravidão humana, que felizmente, pelo menos de maneira formal, ainda que ela exista, né, as formas de opressão contra os seres humanos ainda permaneçam vivas, né? O fato é que nós vamos caminhando no sentido de abolir essas práticas, né? Então não vejo como um problema nem teórico, nem jurídico, nem cultural que a gente rume, né, num novo sentido. E é por isso que eu clamo, né, e é por isso que eu convoco, né, os amigos petropolitanos para que no dia 7 votem né, votem pela substituição da atração animal por outras formas de transporte que respeitem os animais
E isso, como foi muito bem colocado, vai ser um ganho, né, em primeiro lugar para os animais, que não estarão mais submetidos a essas práticas, um ganho para as pessoas de Petrópolis e do Brasil também, porque é um exemplo que vai, como é o caso de Paquetá, né, o Petrópolis pode se colocar nessa linha, eu tenho certeza que vai se colocar nessa linha, e inclusive pode ser capitalizado, né, de várias maneiras. Então, no dia 7 de outubro, né, é o 2, né, na cabeça, né, vamos ter essa vitória. Eu tenho certeza de que estamos aqui irmanados, né, nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel Braga Lourenço, sempre esclarecedor, sempre didático, uma satisfação ter um amigo aqui conosco. Antes de passar a palavra para a professora Elizabeth MacGregor, do Fórum Animal, eu gostaria de ler algumas mensagens que estão chegando pelo YouTube. Vânia Santos disse: todas as espécies de vida têm direito de liberdade e respeito. Sentem também sentimentos. É maldade o que fazem. Parabéns ao AB, agradeço a todos vocês, eu compartilho aqui com vocês da mesa. Carla Vale, de Petrópolis: acabei de me decidir pelo 2, não as vitórias, sim ao bem-estar animal. Evelyn Pipas: parabéns pela iniciativa, o movimento vegetariano espírita está junto nesta luta em defesa dos animais. Dr. Rafael, advogado e nosso cofundador, nos representa na plateia. Muito obrigado pela presença. Também da Evelyn: aos petropolitanos, vamos abolir a escravidão desses irmãos, dos animais, né, votando 2 no domingo. Que bacana, Carlos. Os cavalinhos agradecem muito. Vamos contagiar os próximos, levando esclarecimento, e que todos decidam pelo 2. Então, queria completar também que o livro a ser lançado no dia 17 de outubro tem a participação também na coordenação a professora Cristiane Dupré, Ulisses, Fábio, me ajuda mais quem vai estar ali, o Daniel, e mais outros colegas, Galice Barros. Né? Então, 17 de outubro, nós temos o lançamento aqui do livro Direitos Animais, aqui no plenário do OAB. Esse evento está sendo transmitido também no meu perfil do Facebook, e se cair, já sabe, YouTube, digitando no YouTube, TV OAB RJ. Elizabeth MacGregor, uma satisfação grande receber aqui a diretora do Fórum Animal, que vai esclarecer para nós o Fórum Animal. Estão dizendo por aí que o Fórum Animal não tem condição de ficar com todos os animais de Petrópolis, que o Fórum Animal vai precisar fazer vaquinha na internet, que o Fórum Animal não tem veterinário, que o bom é o cavalo ficar com isso aqui preso 10 horas, que algumas protetoras lá de Petrópolis defendem que o animal está bem em estado de saúde. Nós acabamos de ver aqui a brilhante exposição do professor Daniel Braga Lourenço, que não basta só estar bem de saúde, basta não ter seus movimentos tolhidos, não ficar com esse negócio preso na boca. Tem como dar um close aqui no YouTube aqui para o pessoal ver esse freio aqui? Não. Tem como dar? Tá dando? Qual é a câmera? Aquela ou aquela lá? A da frente? E é bom que fique registrado, que quando acabar esse evento vai gerar um link e a gente vai jogar isso na internet. Já está dando close? Isso aqui não é muito pesado para ficar com isso aqui na língua o dia inteiro, ferrando os dentes e tal. Ainda vem gente dizendo que é bem-estar animal. Nós vamos ver a condição desses veterinários que estão atestando isso, né, Daniel? Vamos ter que ver isso judicialmente. Porque atestar que o animal está preso, professor Carreira, o dia inteiro, com 10 horas por dia, com seus movimentos tolhidos, com isso preso, nós temos que verificar isso, né? Levar um laudo comparativo lá e derrubar essa tese de que o animal preso, sem se socializar, como bem colocou Daniel Braga Lourenço, com aquelas outros adjetivos aqui, que o animal também está de saúde. Não está, não. Agora, Elizabeth MacGregor, o Fórum Animal vai precisar fazer vaquinha na internet, vai precisar de recurso financeiro, ou tem condições de manter todos os cavalos oriundos da tração animal em Petrópolis? Então, eu gostaria que colocassem aqui a apresentação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os palestrantes, né? Toda vez que eu venho aqui eu aprendo muito, né? E com o doutor Lourenço, foi muito interessante que ele no final colocou a questão do link entre a violência, a crueldade contra animais e a violência humana. E hoje estamos, coincidentemente, no dia 4 de outubro, dia de São Francisco, que mesmo na época dele, sem poder consultar psicólogos, sociólogos, já, vamos dizer, sacou essa questão, né? Que hoje sabemos
psiquiatras, psicólogos, sociólogos estudam muito isso e colocam que sim, há um link aí definitivo entre tudo que se faça contra animais, se pode fazer também contra seres humanos. Inclusive a farra do boi, quando subiu ao STF e foi julgada, isso foi o ministro Francisco Rezec deu ênfase a essa questão, né? Bom, então, para responder a essa coisa bem específica, eu queria, antes de passar para isso imediatamente, falar um pouco sobre o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, para se entender que ONG é essa, né? Como é que é constituída, qual é seu embasamento, né? Enfim, então, é uma ONG que foi fundada em 2000 em São Paulo, né? E tem dois grandes diferenciais. Tem um corpo técnico veterinário, eu sou geógrafa, a nossa presidente é uma bióloga e todos da nossa equipe são veterinários. E temos também um corpo técnico consultivo. Temos aqui presente Roberta, que é comunicação, tem uma outra formação, evidentemente, mas tudo que fazemos tem um embasamento técnico. E nós temos uma rede de ONGs afiliadas, são mais de 140 ONGs em todas as regiões brasileiras. E nada se faz sozinho. Nós temos parcerias, não só aqui dentro do Brasil, começando com a própria rede de ONGs afiliadas, inclusive várias em Petrópolis, já que estamos falando aqui, vamos falar especificamente de Petrópolis, mas também animal que foi na USP, o segundo que foi aqui no caminho Niemeyer, aqui em Niterói, e o terceiro que foi esse ano na Universidade Federal de Minas Gerais. Então nós temos esse meio acadêmico também é nosso grande parceiro. E nós temos um programa que eu diria que é o carro-chefe, que já diferença é a complexidade. Então o que é ser um ser senciente? Ter sentimento, são o que queremos que esteja seres sencientes. E a ciência do bem-estar animal vai nos dizer como, sim, de forma objetiva e científica, podemos analisar como um animal ou um grupo de animais está. Então não é mais achismo. Obviamente a gente trabalha com cães e gatos também, né? Por um controle humanitário da população de cães e gatos. Levamos isso na questão de educação, mas também fomentamos a castração desses animais, enfim, de uma forma em que cães e gatos sejam respeitados. Fora isso, a nossa equipe já está preparada e já atuou em várias questões de desastres ambientais. Aqui vocês podem ver a nossa diretora técnica, a doutora Vânia Plaza Nunes, uma médica veterinária. Atuamos muito no desastre de Mariana e também do Rio da Casca, que foi logo depois, né? Enfim, estamos aí prontos para outras questões. E, obviamente, lutamos contra vaquejadas e rodeios, que é outra forma de divertimento cruel, retrógrado, e digo que não é lida de fazenda. Não é, porque o fazendeiro não quer prejudicar o seu patrimônio. Então, esses animais que são levados para rodeio e vaquejada são animais que já foram vendidos e que aí ficarão até terem um problema e aí sim irem para o abate, que a maioria deles são levados para abate depois. Na questão de silvestres, o Fórum Animal é contra não só a retirada da natureza, o tráfico de animais silvestres, mas também contra a criação legalizada, a criação em criadouros legalizados. Por quê? Imagine se cães e gatos, né, não têm suas necessidades básicas atendidas na maioria dos casos. Imagina animais silvestres, que são vários, mesmo a gente falando só de aves. Como vão viver em cativeiro na casa de pessoas que nem entendem do que precisam e estão intrinsecamente na questão de animais silvestres, está se tentando fazer uma lista de animais que possam ser criadas legalmente em cativeiro. Isso é uma barbárie e estamos lutando, principalmente, eu vou dizer aqui, contra uma ONG chamada Rentas,
a Rede Nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres, que começou se dizendo contra o tráfico, mas há muitos anos é a favor da comercialização. Tem sim interesses comerciais, financeiros, monetários. Bom, obviamente, olha só um outro bom exemplo, zoológicos, até pouco tempo atrás, também não eram questionados, e hoje são questionados, né? São animais silvestres, sejam brasileiros ou exóticos, que estão em cativeiro e sem atendimento às suas necessidades, às espécies específicas básicas, né? Então, aquele programa que eu fui no ano passado, do Pedro Bial, que discutiu zoológicos, por que se discutiu? Se fosse há 10 anos atrás, isso não teria sido discutido. Então, vemos que o fluxo civilizatório, que foi comentado aqui, continua a andar, né? E caça, isso é o alerta a todos. Há um projeto de lei do deputado Valdir Colato para que o Brasil legalize a caça, né? Com a desculpa de se abater javalis, que não é uma espécie brasileira. Quem foi que introduziu? Quem o deixou solto? E pode-se fazer, sim, o seu controle de forma humanitária. E daí, nessa caça contra javalis, o projeto de lei permite tudo. E sabemos que estamos no Brasil. Então, essa fiscalização é praticamente impossível para piorar ainda mais a situação. Prosseguindo, também trabalhamos contra o uso de animais para experimentação em cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Humane Society International, nessa campanha, nossa grande aliada, nossa diretora técnica, frequentemente está em audiências públicas no Congresso Nacional sobre diversas questões, enfim. Então, o Fórum Nacional tem esse vulto nacional e é muito respeitado nessas discussões, até por esse embasamento técnico. Obviamente, animais utilizados para consumo, nós somos contra essas práticas. Aqui citamos só o fígado gordo, né, o foie gras, que é produzido sim no Brasil, em pouquíssimos locais, mas e é de uma crueldade bárbara, né? Até dizendo, Israel era o país bem à frente da França na questão da produção e já proibiu. Então, vence-se também essa questão econômica, tá? E que a gente chama indústria da carne, animais tratados como máquina. Esse é o dia a dia de suínos e de aves poedeiras, né? Que produzem ovos. Então, nós temos batalhado muito contra isso, contra piores práticas. A gente vai andando, vai caminhando. Segunda-feira sem carne é um convite às pessoas que ainda acham que tem que consumir proteína animal, irem aos poucos reduzindo até pararem, tá? E temos conseguido vitórias, sim. Tudo isso que eu estou falando aqui, o Fórum tem batalhado contra e conseguido vitórias. Por exemplo, nós nunca vamos aos produtores de carne suína, por exemplo, vamos aos grandes compradores, integradores, BRF, Aurora, JBS, já se pronunciaram que a partir do ano tal não vão mais comprar de produtores que usem esse tipo de metodologia. E fazemos sim também manifestações nas ruas, né, para mostrar ao público, porque não adianta a gente ficar aqui, nós temos que conscientizar, senão a gente vai ficar enxugando gelo. A sociedade brasileira tem que mudar, mas sabendo do que se passa. E hoje as redes sociais são nossa grande companheira, né? E também nessa questão de aves poedeiras, nós conseguimos muitas e muitas vitórias. Quem não conhece Casa de Pão de Queijo, aqui está uma lista enorme de ou compradores, né, ou integradores que já anunciaram que não mais vão comprar de produtores que usam esse método. Inclusive, um dos últimos foi Copenhagen, chocolates Copenhagen, todo mundo conhece isso, né? Enfim, então a gente vai andando em questão a isso. A exportação de gado vivo,
que aqui no Brasil não se conhecia de uma forma geral, se achava que o Brasil exportava carne congelada, mas animais vivos vão para abate no Oriente Médio. Nós temos aqui um longo, eu estou fazendo tudo aqui muito rápido, porque é só para dar uma visão geral do trabalho do fórum. Essas fotos foram tiradas do navio Nada, aportado em Santos, mostrando que é assim, sim. Esses animais, esses bovinos estão nessas condições antes sequer do navio partir para levar 15 a 20 dias, né, em intempéries, em mar tempestuoso, enfim. Então isso daí, quem quiser depois, eu estou aqui à disposição para a gente entrar em detalhe. E agora, chegando mais perto de equídeos, né, nós também temos várias campanhas. Um deles é na questão de jumentos. Nós fazemos parte, o Fórum Nacional faz parte da Força Tarefa Nacional pelos Jumentos, criado pela USP, e no qual somos parceiros também da One Voice e da Donkey Sanctuary. São duas ONGs internacionais que trabalham com essa questão. Eu já visitei o santuário de jumentos aí específico, em Devon, na Inglaterra, para ver como é que eles trabalham com essa questão, né? E isso prosseguiu. Eu acho que todos viram na internet, né, na mídia social, o que aconteceu em agosto em Itapetinga. No Brasil, equídeos são abatidos e são exportados para o exterior. Mas quem sabe se até o abate ilegal também não traz essas carnes até o prato das pessoas, né? Então, para essa fazenda Itapetinga, 3.000 jumentos foram levados para uma fazenda de um grupo chinês para serem abatidos no frigorífico Sudoeste. A maioria já chegou quase morrendo, né? E ficaram no sol, na chuva, etc. e tal. Ajudamos as ONGs locais e as nossas parceiras de Salvador, com as quais já trabalhamos. Tem 3 frigoríficos que abatem equídeos só no estado da Bahia. E agora, nessa semana passada agora, eu estava em João Pessoa, fui também a Fortaleza e Olinda, conscientizando as pessoas sobre ciência animal, bem-estar animal e sobre essa questão de jumentos que é mais relevante no Nordeste, tá? E a doutora Patrícia Sato, que faz parte da nossa equipe, junto com a Donkey Sanctuary, com o professor Zanella da USP, trabalhando, foram a Itapetinga e Salvador conversar com a Promotoria de Justiça, com a DAB, com representantes do Ministério da Agricultura, enfim. É difícil, mas estamos também produzindo ações e tendo, sim, vitórias aí. E é isso daqui. Para quem não sabe, jumentos também são abatidos. E cada vez mais pelo interesse da China. Porque, além da carne, que normalmente eles reexportam para Vietnã, etc. e tal, eles usam uma substância chamada egial, que fica na pele do jumento e é usada na tradicional medicina chinesa. Então, é isso que acontece na Bahia com os jumentos. E jumentos são recolhidos, são abandonados, são recolhidos nas estradas, enfim. Fora o abate ilegal, que isso aí acontece. E parte desses animais aqui, que são abatidos legalmente, isso já foi publicado, que também é doada carne desses jumentos para zoológicos, como se isso fosse uma coisa boa. E muita dessa carne está sendo usada para fabricar ração de cães. Então a gente tem que tomar, sim, muito cuidado, porque isso não é só o que aparece a princípio, tem várias outras conotações, né? Dia 14 de outubro, vamos ter uma manifestação contra abate de jumentos em todo o Brasil, né? Aqui estão faltando algumas cidades, várias. Rio de Janeiro vai ser na praia de Copacabana, às 11 horas. E essa foto foi tirada no 6º Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal, do qual o Fórum Animal participou também
na semana passada em João Pessoa. Então nós somos muito requisitados, toda a nossa equipe é muito requisitada. Animais usados para tração eu não vou entrar nesse capítulo, porque isso já foi muito batido aqui, acho que já está muito claro como esses animais, independentemente de tracionarem carroças ou charretes, como eles sofrem antes, durante e depois, né? A situação atual é essa, por isso que no Brasil está sim, há um grande movimento nacional, assim como internacional, para que no mínimo no perímetro urbano esses animais não sejam utilizados, né? E as charretes de Petrópolis chegando aqui no final, né? Charretes de Petrópolis não ficam atrás. Então, isso daí a Silvia vai nos explicar até em mais detalhes tudo que eles sofrem, né? Por isso que Fórum Animal fez uma parceria com a OAB, para quê? Nós vamos receber todos esses animais uma vez que seja agora no domingo ou que seja um pouco depois, porque isso é um caminho sem volta. Se não for agora no domingo, vai ser daqui a pouco. Podemos receber sim aqui fotos do pessoal lá de Petrópolis, temos também afiliados lá em Petrópolis lutando contra, e acho que vocês devem saber, sábado retrasado, inclusive estivemos em Petrópolis, né, o Fórum Animal se reunindo com ativistas lá de Petrópolis e assinando um termo em que o Fórum Animal vai receber no seu santuário todos esses animais, tá? Então, isso não é uma preocupação mais. Então, temos que dizer não à exploração animal. E nesse domingo é 2 que se tem que votar. E aqui, uma foto tirada no santuário do Fórum Animal de equídeos adotados. Por que equídeos? Porque além de cavalos, há burros e jumentos. E faço questão de colocar aqui, especificamente para equídeos, temos, não é uma veterinária, doutora Vânia Nunes, nossa diretora técnica, a doutora Patrícia Sato, que vocês viram na outra foto, a doutora Ayuli Viana, e também doutora Ingrid Eder e doutora Bárbara Golubeff, que é uma das maiores autoridades em equídeos aqui no Brasil. Então, nós temos sim local, temos uma equipe técnica, podemos sim alojar muito, muito bem esses animais. Aqui são, nós costumamos receber de São Paulo, Rio de Janeiro, até de Minas Gerais, porque não é fácil ter um local em que esses animais sejam recebidos. Aqui eu amealhei algumas fotos, né? Infelizmente, animais confiscados normalmente vêm num estado terrível. Isso é impressionante, é até inacreditável saber como aquele animal estava sequer sendo usado, enfim. Mas nós somos, então, por uma vida digna a todos os equídeos, como a todas as espécies animais. Aqui o nosso cerne é equídeos, cavalos de Petrópolis. Todos serão muito bem acolhidos. Muito obrigado, Elizabeth MacGregor. Então, para você que está em casa assistindo no meu perfil do Facebook, eu lembro que também estamos transmitindo pelo canal da OAB no YouTube. Bastando entrar no YouTube e digitar TV OAB RJ. Depois da palavra da Elizabeth MacGregor, eu acho que dissipa-se qualquer dúvida e que os animais de Petrópolis, oriundos da tração animal, têm para onde ir, vão ser bem tratados, com veterinários competentes, e o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, como ela mostrou aqui, é um fórum nacional, um fórum que atua no Brasil e no exterior. Eu mesmo tive a possibilidade de participar daquele evento em Niterói, que vocês promoveram, alguns eventos do fórum eu já participei, o Ivete está sempre conosco aqui, portanto, cai por terra aquela conversa, aquele discurso furado de que os animais vão ser maltratados, não tem para onde ir. Então, Beth, a tua participação aqui hoje, não só expondo que os cavalos têm para onde ir, expondo também o trabalho do Fórum Nacional, mostrando o trabalho nacional, o trabalho internacional,
Então, que se registre esse momento. Nós estamos gravando isso no YouTube depois, quando terminar o evento, 1 hora depois, ou meia hora depois, vai ter um link que a gente pode compartilhar isso, né? Porque agora o evento vai acabar hoje, mas isso vai ficar rodando na internet. Então, isso é um depoimento público, né? Com uma juíza presente, com o presidente de uma comissão presente, com colegas advogados presentes, com ativistas presentes, de que o Fórum Animal tem condição de receber todos os animais oriundos da tração animal de Petrópolis. Portanto, o discurso de que só vou votar se os cavalos têm lugar para ir. Então, venham votar no 2, porque eu tenho certeza absoluta, a OAB também garante isso, pelo termo que a gente assinou. Eu queria de público aqui agradecer ao Jornal Diário de Petrópolis, que deu matéria de capa, na assinatura, essa foto que você mostrou aí, a gente assinando o termo, e também a Tribuna de Petrópolis, que deu uma boa matéria interna, né? O Jornal de Petrópolis, de um modo geral, notificado de forma isenta, né? Essa nossa assinatura do termo de parceria, que não podia ser de outra maneira, a imprensa tem que ser isenta, mas mostrando a verdade do fato, mostrando que o Fórum Animal tem competência técnica para receber esses animais, com acompanhamento veterinário. Então, o teu depoimento, Elizabeth Magreco, foi muito importante para todos nós, porque ninguém pode discutir mais em Petrópolis que não vai receber todos os cavalos, que vai ter que fazer vaquinha na internet, isso cai por terra. Há muitos anos atrás, uns meses antes de falecer, a Isabel da Suípa comprou isso aqui e me deu de presente. Tem até selo de vendas, não foi usado, está aqui o selo. Toma que o senhor vai precisar um dia. Chegou o momento. Nós jamais podíamos imaginar que aquilo que foi dado a gente alguns meses antes dela morrer, e eu tive com ela na quarta-feira que antecedeu a morte dela, por coincidência, levando o Guerreiro, um cavalo, com as ativistas de São Gonçalo, que ela muito bem acolheu na Suípa. Então, na quarta-feira, nós fomos visitar o Guerreiro, estava muito bem e tal. E ali, ela não quis sair nos vídeos, não quis sair nada. Então, no final, me deu até um beijo carinhoso, coisa que não era comum. Estava se despedindo. Chegou o sábado e ela veio a falecer. Mas uns 2 meses antes, me deu isso aqui e disse: você vai precisar um dia. E isso aqui pode ser que seja a principal fundamento, né? O símbolo da crueldade, da maldade. E não me veio nenhum veterinário dizer que animal preso, que animal com isso na boca, está com mostrato. Não é isso, Daniel? Nós vamos procurar, inclusive, Carreira, saída jurídica para isso. Vamos ter que responsabilizar os veterinários que estão dizendo que está com vontade, está feliz lá, porque não está não. Pode até estar bem de saúde ali, mas preso 10 horas com isso aqui na boca, não está não. Nós vamos até ver isso, contestar esses laudos juridicamente, não é isso? Então te passo a palavra agora, Francisco Carreira, uma satisfação grande ter o amigo aqui conosco. Só uma observação, tá? Está na Lei 9.605 que os laudos falsos são crimes e não é crime de pena potencial ofensivo, não. É crime grave, está com pena de prisão. Sim, nós vamos investigar isso, vamos fazer laudo comparativo, que não adianta enganar a população, dizer que o animal está bem de saúde. O animal tem 10 horas preso, com uma coisa dessa horrível na boca, prendendo dente, prendendo língua, que laudo é esse? Vamos até fazer um documento junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, que eu queria dar uma declaração pública aqui, uma declaração do Cícero Spinelli, né, que é o presidente do Conselho Veterinário, amigo nosso, está sempre conosco nas ações, como estava também o Cícero Piton. Nós temos que levantar a fundo esses laudos, ver que interesse é esse, que proteção animal é essa de Petrópolis, que diz que o animal está preso lá sem ser proteção. Se tem algum interesse financeiro disso, viu, juiz? Nós vamos querer o Tribunal de Justiça junto com a gente. Nós vamos a fundo nesse caso. Vamos parar de mentir para a população de Petrópolis que o animal está bem tratado, ficando 10 horas preso com esse negócio na boca. Isso nós vamos avaliar juridicamente. Perfeito. Carreira. Bom, presidente, inicialmente é uma árdua tarefa poder falar depois de uma manifestação tão expressiva e autêntica, né, e emocionante também de Vossa Excelência nesse momento. Eu fico muito feliz em mais uma vez poder colaborar um pouquinho do meu parco conhecimento jurídico, né, nessa grande demanda pela proteção aos animais, e em especial pelos nossos equinos lá de Petrópolis. Eu iniciaria a minha exposição, né, tomando aqui a referência que a doutora Navega fez
em relação à natureza da própria norma constitucional, né? Pegando também um pouquinho a excelente aula do professor Daniel, principalmente no que se refere à longa data que nós, seres humanos, né, tentamos, de certa forma, fazer uso, né, dos equíneos como um potencial objeto, né? E confesso que isso tudo casou com um pequeno estudo, enquanto eu estava ouvindo todos vocês aqui, fiz de inúmeras contribuições e obras que eu já tenho lido sobre essa temática. Eu iniciaria essa exposição, um trabalho que eu estou fazendo sobre os rios da cidade do Rio de Janeiro, né? E é impossível falar de Rio sem se falar da história da cidade do Rio de Janeiro. E falando um pouquinho da história da cidade do Rio de Janeiro, eu acabei de ler uma obra excelente, né? Quase estavam com os franceses e não os escravizaram, mas os detiveram lá na tribo por um longo tempo, em especial ali naquela região onde hoje é o canal do Mangue, né? Ali onde era o famoso Mangal de São Diogo, né? No finalzinho do canal do Mangue, ali na Francisco Bicari, naquela região. E aí, a cena que me veio à mente foi exatamente a cena onde ele estava sendo estudado para ser consumido, porque os tupinambás eram canibais, né? E aí apresentaram para ele o caldeirão, né? Aquele cenário todo de que ele estava pronto, efetivamente, para ser consumido, né? Enquanto, literalmente, objeto, né? Antropo, ser humano, porém, seria consumido. E aí ele deu uma grande sorte, ele teve uma grande sorte. Qual foi? Ele passou por uma gripe muito forte e emagreceu muito. Então ele não estava em ponto de abate. Esta foi a sorte de Hansestad, né? Mas enquanto eles também cozinhavam lá no caldeirão alguns portugueses, né, vieram com um pedaço de pé, que era o pé para Hansestad. Você quer um pedaço? Mostrando um pé humano para que ele pudesse consumir, né? Isso no século XVI, né? Há muito tempo atrás, mas que na verdade, parafraseando o mutatis mutandis ao que atravessamos hoje, em poder discutir essa ideia de consumir ou não, né, a carne de equinos em especial, né, está muito com a professora Jandira do Instituto de Arqueologia Brasileira, está fazendo uma tese de pós-doc agora maravilhosa, que ela me explicou, inclusive ontem, por coincidência, uma coisa interessantíssima. Os índios que estiveram aqui, né, antes mesmo dos tupinambás, que os tupinambás vieram do norte do país e desceram até aqui, mas os índios que já estavam aqui, desses sambaquis que estão aqui na nossa região oceânica, essa tradição não era, né, de consumo de carne, efetivamente falando, né? E sobre esse aspecto, eu voltei a relembrar uma questão muito importante e que talvez possa ser interpretada também como uma armadilha jurídica para se justificar efetivamente a prática da tração animal, em especial em Petrópolis. Qual seja, no nosso último evento que aqui fizemos, nós discutimos muito sobre a ideia de ser cultural ou não ser cultural a vaquejada, né? E, de certa forma, à luz de uma interpretação a contrário senso, à minha concepção, né, um outro jurista também poderia fazer uso dessa experiência de interpretação doutrinária, né, em relação à prática, que já não faz, em relação à prática, né, da tração animal na cidade, né, o que representa culturalmente para Petrópolis, né, ter tração animal. E pegar um pouquinho uma carona na interpretação hoje, que foi forte o suficiente para emendar uma Constituição e justificar uma prática. Então nós aqui estamos literalmente também fragilizados sob esse risco. Porque a qualquer momento alguém pode usar a mesma argumentação para alterar a Constituição, emendar a Constituição e justificar a prática constitucional, cultural da tração numa cidade histórica. Então, nós temos que combater, inclusive na nossa demanda do presidente, que nós iremos promover nessa justiça, esta brecha existente, né, de maneira que isso não possa se repetir da mesma forma em relação à tração animal. Porque quer queira ou quer não queira, aqueles que pensam de forma contrária, acredito que a mesa seja unânime em repelir a prática da tração, mas aqueles que entendem que deverá ser mantido, certamente irão para essa conduta, né? Irão tocar no econômico, irão tocar na geração de emprego e irão tocar no aspecto constitucional já presente no país. Sorte, é muito importante nós entendermos que toda e qualquer interpretação
à luz do direito do ambiente, né, deste direito, né, que vai além da terceira geração, sem sombra de dúvidas, esse direito que é transdisciplinar, que não pode ficar restrito exclusivamente a interesses antrópicos, pessoais, econômicos, e sim passar por todas as áreas do conhecimento e atingir a todos, né? Afinal, o primeiro vocábulo do artigo clássico, né, do artigo exemplar de nossa Constituição Federal, que deu ensejo a muitas outras constituições, o primeiro vocábulo do artigo 225 da nossa Carta Magna é todos, né? Todos quem? Todos os seres vivos, incluindo-se também todos os animais e todas as espécies, são essenciais à vida. Eles têm direito à vida, eles têm direito a conviver com todos nós, e porém numa atitude e numa condição saudável, numa condição plena, porém de boa vida, e não numa condição sujeita à interpretação ou até mesmo à disposição antrópica, como tradicionalmente nós vimos praticando. Então, eu acho que o imperativo fundamental nesse tipo de debate seria uma recondução e um processo também de reeducação, não apenas de quem conduz uma charrete, mas também de quem sente-se bem ao ver uma atração animal em exercício. Isso também é muito importante, porque não basta você apenas tomar como sujeito, né, da conduta o charreteiro, não é só ele. Né? A sociedade tem que se convencer que a prática é lesiva. Né? Não apenas a sociedade, mas também todos aqueles, né, que estão diretamente envolvidos, as atividades econômicas também têm que ter esse argumento fundamental. Senão nós, mais uma vez, vamos ficar literalmente reféns, né, dessas pequenas interpretações, como a política ambiental brasileira vem ficando em muitos outros conceitos, em muitas outras fragilidades. Se vocês fizerem um histórico de toda a proteção ambiental no país, vocês vão ver que, por muitas vezes, o poder econômico é vitorioso em muitas interpretações. Nós temos confederações nacionais que defendem a prática daquele velho argumento. Ora, bola, se você está defendendo a não produção de transgênicos, mas você está comendo um arroz, né? O arroz que chega, esse é o argumento de quem produz, é o arroz que chega por lá, tem toda uma cadeia. E realmente tem, afinal, desde o plantio até o nosso prato, existe aí um interstício muito grande, né, de produção econômica, e com certeza vai influir no preço. Mas além de influir no preço, né, esse preço influi no bolso. Então, quanto vale para uma cidade como Petrópolis, né, manter a atividade de tração animal? Isso tem valor para a cidade? Isso tem valor comercial para a cidade? E o contrário, né? E se nós mantivéssemos não a tradição da tração, e sim a tradição da presença, porque o que encanta é a charrete, não é o animal. O que encanta é o glamour de você ter uma charrete vitoriana desfilando pela cidade. Porque aí você volta a pensar, ou volta a se convencer que está numa cidade imperial. Então, será que a presença se nós mudarmos o foco, né, não da tração, mas sim para o equipamento vitoriano, né, belo, com marcas, viu, doutora Ana, né? Com marcas, com referência, olha, venha a Petrópolis, que você vai fazer um caminho que Dom Pedro fez há séculos atrás aqui nessa cidade. Porém, num cocho, numa carruagem vitoriana, né? Com todo aquele glamour, Art Deco, Art Nouveau, o que seja, né? E daqui a um tempo, ninguém mais vai sentir falta do animal. Todo mundo vai estar encantado, né, pelo prazer de poder caminhar sobre um novo aspecto, século XXI, novas tecnologias, naquele mesmo equipamento. Assim ocorreu em Paquetá, né? Ou seja, quem está por lá já se sente bem ao ver, né, ao não mais ver, né, um animal no exercício da tração. Então, eu entendo que essas experiências locais, né, elas podem muito, de certa forma, contribuir para essa mudança de concepção. Em relação ao abate, inclusive da carne equina, que eu não poderia deixar passar aqui, existem alguns dados importantes. Por exemplo, em 2002, o Brasil era, juntamente com a Argentina, em mesmo número, dados do Ministério da Agricultura, era o segundo país do mundo em exportação de carne equina. Só perdia para a Bélgica, 28,9 mil toneladas. E nós exportávamos 15,4 mil toneladas de carne equina.
Porém, em 2014, nós caímos para a 9ª posição em exportação e de lá não saímos. Já estamos na 12ª posição de exportação de carne de equinos. Mas sabem por quê? Porque hoje, quem consome a carne de equinos, em sua maioria hoje, é a China, né? Sucedida por países europeus. Mas, não a China, mas os países europeus estão exigindo hoje um rastreamento do equino desde o nascimento até a idade adulta e a plena engorda. Ou seja, eles não estão aceitando mais aqueles, porque na maioria das vezes, cavalos idosos eram destinados ao abate. Cavalos que não mais corriam eram destinados ao abate. Né? Esse tipo de carne já não é mais interessante para o mercado. Né? Agora, aceita sim isso, eu vou falar agora. Né? Porém, o mercado paralelo, infelizmente, tem aceito esse tipo de carne. De outra sorte, uma coisa importante, existe uma doença chamada mormo. Né? Poucos conhecem essa doença. Em geral, a gente conhece a febre aftosa, doenças ligadas a bovinos, né? Em razão do número e da posição do país no ranking mundial. Agora, existe uma doença chamada mormo, que é uma doença bacteriana transmissiva para humanos e que mata um humano em 3 dias se atingir o fígado. Né? Esta doença mormo, por exemplo, ela é o terror de quem produz carne de equinos. Então, o consumidor lá fora já está exigindo um certificado do nosso país de que o animal não ficou sujeito e nem teve nenhum contato no meio, né, com essa bactéria. Então já é mais um argumento para literalmente rechaçar a argumentação, né, desse caso que foi dito aqui por um charreteiro, que não terá força o suficiente, né, para intimidar uma corte de juristas. Afinal, a nossa contribuição e o nosso trabalho gera direito, gera garantia e defesa individual, produz normas. E nós não podemos ficar refém, literalmente, né, da argumentação mais do que fática de alguém que certamente tenta nos ofender ou até mesmo nos reprimir, né, mediante uma ameaça vil como esta que aqui foi feita. De outra sorte também, eu gostaria de fazer referência aos cavalos britânicos. Né? É claro que a tradição de uso de equinos tem origem na Inglaterra? Também tem. Né? O inglês adora cavalo. A rainha da Inglaterra tem 2 hobbies. Né? Um é cão, o outro é equino. Adora equino, monta até hoje. Né? E se vocês verem, os cavalos da raça Cleveland Bay, Shine e Bretões, né, são cavalos muito bem cuidados, porque eles têm que ter estética para estar em público. Porém, aos pouquinhos, certamente, a atração animal tem diminuído. Não é mais aos poucos, não digo de uma hora para outra, mas tem diminuído. Né? Só fazem uso durante as grandes paradas ou durante o desfile de um dia. Então não é sempre, não é igual a Petrópolis, que são todos os dias. Né? Então, por favor, não vamos comparar o uso de equinos para atração na Inglaterra com o uso de equinos para atração na cidade de Petrópolis, que são totalmente diferentes. Vale apenas uma referência. Lá eles prezam a saúde do animal em razão da estética e em razão da condição histórica. Né? E aqui nós poderemos sim prezar a saúde do animal em algo que nós adoramos, que na verdade é venerar patrimônio. Então vamos prezar o Art Deco e o Art Nouveau dos coxos e não dos animais. Né? E também gostaria de fazer referência, doutora Navega, quando a senhora fez referência à eficácia da norma constitucional, achei isso muito interessante. Eu gostaria de dizer que eu sigo o entendimento dos juizambientalistas, né, que defendem a ideia de que o direito do ambiente, né, ele também se equipara ou se equivale, é claro, sob o aspecto de uma norma de eficácia programática, aos direitos humanos. Sim, tá? Ou seja, associar a Convenção dos Direitos Animais, né, ao Pacto de São José, né, e aos próprios direitos humanos e à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, eu acho que nós já estamos bastante avançados e com condições de adequar uma à outra e caminhar com as duas em conjunto. Né? Eu sei que ainda nós estamos sob a ideia da natureza programática, né? Porque aquela ideia de eficácia positiva ainda não é muito perfeita, né? Não é plena quando se fala em direito do ambiente. Né? Todos quem? Há ainda muitos juristas que entendem que são todos os homens, né? Que segue aquela questão positivista, formalista, kantiana, são todos os homens, dura lex, sed lex. Agora,
existem outros juristas, que eu me incluo nesta linha, né, de que o direito fundamental, né, ele também, nele, nessa gama de direitos, também se incluem os direitos dos animais. E nós não podemos esquecer isso. Eu entendo que, na verdade, a eficácia do artigo 225 se une, né, de forma positiva, aí sim, né, entendendo, ou seja, de forma clássica, recepcionando a ideia do decreto de 34, doutor Daniel, que desde aquela época, né, nós estamos aí aprendendo com isso, que, aliás, é uma das poucas referências à conceituação de maus tratos, né? Todo mundo vai para 1934, porque até hoje nós não temos uma corajosa lei federal que diga o que são maus tratos, né? O que é um bem-estar efetivo de um animal. E remetemos isso para os estados, para os municípios, para o Conselho de Medicina Veterinária. Mas cadê a lei federal dizendo isso, né? Nós ainda precisamos de uma lei. Enquanto isso, todo mundo vai... Uns dizem que está revogado, que não está revogado, mas tudo bem, mas pelo menos nós temos uma pequena referência que surgiu lá em 1934. Foi Getúlio Vargas, foi? Acho que é a época, acredito que sim. Então, em razão disso, eu deixo aqui essa ideia ou uma sugestão para que nós não possamos esquecer que nós temos uma grande norma no país que, aliás, amanhã completará 30 anos, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, onde o professor, o doutor, o grande mestre Ulisses Guimarães teve a honra de levantá-la, de erguê-la num Congresso Nacional e declarar, né, o Estado Democrático de Direito. Então isso não pode, de uma hora para outra, através de práticas extremistas, ser literalmente suprimido, né, por uma mera concepção e até mesmo em ideias de se fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte para retirar, inclusive, direitos e garantias individuais através do poder constituinte originário, coisa que o professor Miguel Reale tanto, né, preza e talvez até mesmo tema. Então, com isso, eu encerro a minha exposição deixando esses pequenos, digamos, pequenas sugestões, né, para que nós não possamos esquecer. Hoje, a minha exposição foi mais combativa, né, digamos, votar no 2 significa o quê? O que pode significar ou legar, né, para os animais, ou para nós, ou para a sociedade? Votar nos 2 significa reconhecer que estamos no século XXI, que temos novas concepções, que por mais que fiquemos reféns a uma lei de 1934, né, nós estamos no século XXI, no século da modernidade. Você usa um aparelhinho desse aqui e manda a sua tese de pós-doc para qualquer lugar do planeta. Em 1934 você não fazia isso. Então, se você pode fazer isso no século XXI, eu acredito que nós possamos entender, sim, reconhecendo a natureza comercial, a natureza financeira, a natureza mercadológica da imagem de um produto, prezar o coxo, prezar a carruagem. E com isso, entender e conceber que aquele ser vivo não é nosso escravo. Do contrário, ele é tutelado por um artigo que entende que nós também somos tutelados e podemos ser tutelados em conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Francisco Carreira. Eu queria registrar a presença aqui da doutora Mariângela Almeida, com seus estudos da ética animal, sempre nos ajudando. Uma satisfação ter a senhora aqui conosco. Queria registrar também a presença do ativista de Petrópolis, Rodrigo Cordeiro, conosco aqui. Muito obrigado pela presença, por estar aqui, nos subsidiar com os temas técnicos. E também o Dr. Rafael Van Erva, é isso? Lá do Movimento Vegetariano Espírita de Niterói, não é isso? Do Brasil. Muito obrigado pela gentileza e contamos com o apoio de vocês. Dentre os eventos que a comissão faz, nós fazemos muito para ajudar os animais, né? Com palestras, campanha de adoção e recolhimento de ração. Nós já chegamos à marca com umas 10 toneladas, inclusive com animais, são nossos irmãos. Foi a palestra foi a primeira vez que a gente introduziu o discurso espírita junto com a causa animal, né? Participou também a colega que não está aqui hoje, que é a nossa coordenadora de animais e religiosidade, Eliane Filinto, que palestrou Animais e Umbanda, que a gente diversifica, a gente não pode fazer uma coisa só, né? Mas o Gerson estava lá com a gente, então é uma satisfação muito grande ter um amigo aqui, o colega, querendo dizer que nós temos uma aproximação muito grande com o trabalho com a doutrina espírita. Muito obrigado pela presença do amigo. Esse seminário está sendo transmitido, além do meu perfil no YouTube, no Facebook, também no canal da OAB, bastando, se cair,
de entrar no YouTube e digitar TV OAB RJ. Eu digo isso que cai toda hora quando está no Face, então o pessoal perde, mas é só ir lá no YouTube e digitar TV OAB RJ. Quando esse evento acabar, aproximadamente 1 ou 2 horas depois, vai gerar um link que a gente pode depois compartilhar no todo o tempo. Conosco, Silvia MBL, ativista, psicóloga, ativista lá de Paquetá, participou ativamente da luta lá em Paquetá, na grande libertação que era pouco acreditável, né? As pessoas pouco acreditavam nisso, e aconteceu. A Silvia é um desses exemplos, é um desses expoentes que prova que é capaz. Nós somos capazes de fazer acontecer. E as coisas são capazes de acontecer. Por mais difícil que nos pareça, a Silvia é um exemplo disso. Por favor. Obrigada pelas palavras, Reinaldo. E o Reinaldo foi um parceiro com a comissão, a CPDA, e o professor Daniel. E participou dessa luta em relação ao fim da tração animal na ilha de Paquetá. Eu